Olá, você mora numa cidade feliz? Difícil de responder, né? Pois o conceito chamado FIB, Felicidade Interna Bruta, surgiu no Butão e começa lentamente a ser adotado por algumas cidades do Brasil e do mundo. Quem conversa com a gente sobre este assunto é a psicóloga especialista em desenvolvimento organizacional, Heide Castro. Heide, que aspectos, vamos começar explicando esse índice, o FIB, que aspectos são levados em consideração para aplicar o FIB num país, numa cidade? Olá, tudo bem? São vários aspectos, na verdade, né? Assim, e o FIB, Felicidade Interna Bruta, então a felicidade está muito mais relacionada à questão do bem-estar, né? Assim, porque a felicidade ela é um estado, né? Assim, ela não é contínua, ela não é, coisas que nós hoje, às vezes, colocamos um peso muito forte nela e achamos que ela seja algo para eu viver o tempo todo. Ela não é. Ela é algo que vai acontecendo e vão ter momentos felizes e momentos não felizes. Então, na verdade, primeiro teria que conceituar o que é felicidade, que isso também é uma coisa muito particular. Sim, é particular e pessoal, né? Então, o que é felicidade para alguns pode não ser para outros, né? Então, por isso que ela está muito relacionada com a questão do bem-estar, né? Então, assim, o FIB, quando ele vem propor essa questão e colocar o indivíduo nessa soma, nessa pesquisa, nessa avaliação, se tudo que produzimos, fazemos, construímos, está trazendo as pessoas felizes, ele leva em consideração isso. Primeiro, o bem-estar. E físico e psicológico, né? Então, aí o físico entra a questão da saúde, né? Entra a questão do estresse, né? Das grandes cidades, provocado pelas grandes cidades, né? Entra em consideração, leva em consideração a segurança pública, né? Porque assim, uma pessoa já diz, Sêneca, e repetido por um estudioso também da felicidade espanhol chamado Eduardo Punset, que felicidade é a ausência de medo. Então, assim, talvez não seja possível uma pessoa ficar feliz em constante medo. Então, eu tenho medo de chegar na minha casa, eu tenho medo de abrir meu portão, eu tenho medo do meu futuro. Então, E é aí que entram as cidades. Exatamente. Apesar de ser um conceito, ou um estado, como você falou, que vem da pessoa, a cidade, o estado, eles podem influenciar para que a pessoa tenha... Exatamente. E de que maneira? Aí, entrando nas políticas, né? Vamos primeiro falar das políticas, né? Que as políticas sejam claras, né? Objetivas, né? Porque assim, para uma pessoa entrar em felicidade, quando eu falo do FIB, então o FIB ele leva em consideração o bem-estar psicológico, pessoal, a saúde, a educação. E tem um ponto interessante que também é a relação entre tempo e qualidade desse tempo. Olha que interessante isso. Se a gente for trazer para o que a gente tem falado tanto hoje sobre trânsito e tudo mais, a gente começa a observar que isso realmente tem uma relevância. Tem se falado muito, né? Eu observo nas rádios, na televisão, nas revistas, que a qualidade de vida, daí o bem-estar, vamos pegar um dos itens, também vai estar ligado a como que eu consigo otimizar esse meu tempo, né? Se eu consigo fazer coisas que me agradem nesse tempo, para me trazer felicidade também, para que eu tenha felicidade. Mas a pessoa, quando você fala em tempo, você quer dizer um tempo livre? Tempo livre, ou livre, mas que eu possa utilizá-lo da forma como eu melhor aprouver. Isso. Até porque, assim, quando eu falo em bem-estar, né, tem várias coisas envolvidas no bem-estar. E uma delas é atingir o meu objetivo de vida. E ele vai ser diferente para cada um. Mas a meta, né, então, assim, um dos estudiosos, né, da psicologia positiva, que é um nome um pouco complexo, mas é o Mihaly Csikszentmihalyi, ele fala o seguinte, que para você entrar em felicidade, você precisa de ter metas alcançáveis e que você atinja essas metas. E não precisa de ser grandes metas, né, pequenas metas, mas assim, metas alcançáveis. E que também, volto a repetir, vai diferir de pessoas para pessoa. E que a cidade sempre influencia, porque se ela dá condições para o cidadão viver bem, que ele tenha transporte, que ele tenha saúde, que ele tenha educação, fica mais fácil dele atingir os objetivos individuais, exatamente. Então, veja, se eu tenho uma discapacidade, por exemplo, né, e eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta que eu quero me formar, eu quero estudar, eu quero ir para o mercado de trabalho, por exemplo. Entra o poder público nessa hora, regulamentando o quê? Leis que propiciem acessibilidade, colocando para que as organizações tenham espaço para que possam aceitar essas pessoas, né? Espaço adequado de banho, de rampa, enfim, se é uma pessoa com uma discapacidade visual, auditiva, que também tenha as condições adequadas, que o computador tenha o braille, enfim,
propiciando que as condições sejam as melhores para que essa pessoa possa. Aí ela vai atingir a meta dela, entende? Então, assim, porque ela pode ficar com a meta, mas ela vai pegar um ônibus, ela não consegue entrar nesse ônibus, porque o ônibus não está preparado para uma pessoa de cadeirante. E ele quer andar sozinho. Muitos deles, eles querem ter a sua vida e transitar. Então, aí entra a cidade de novo. Né? Agora, esse conceito é um conceito que surgiu no Butão. Ele precisa ser modificado para ser aplicado no Brasil, por exemplo, para ser aplicado em cidades, em Curitiba ou em cidades do estado do Paraná? Olha, talvez sim. Né? Assim, nas experiências que têm sido feitas, essa é uma base, até porque assim, essa base, por ela ser muito ampla, se você pegar todos os títulos, né, dos 9 princípios do FIB, é muito amplo. Quando você fala bem-estar, o que é bem-estar? Quando você fala de tempo, o que é tempo? Para eles vai ser de uma maneira, para nós vai ser de uma maneira diferente, mas ela é muito ampla. Então, assim, basicamente, os itens podem ser utilizados. Por exemplo, a gente tem experiência de países que estão entrando nesse ponto, e também na reflexão que você trouxe no início, né, assim, do que é a felicidade, né? Porque a felicidade não é em si mesmar, normalmente. Quando Thomas Jefferson colocou lá na Constituição Americana que a felicidade era um dos itens para ser levado em consideração do cidadão americano, na verdade não é essa felicidade egoísta, mas uma felicidade grupal e que, na verdade, traga benefícios para um social também. Né? Então, assim, talvez essa adequação, sim. A França, também começou agora, o presidente Sarkozy, inclusive, então, na gestão dele, está com um grupo também de economistas, então tem pessoas, assim, da formação até mais técnica, é muito interessante ver essa mistura, mas ela é muito positiva, né, falando do nosso tema, e para trazer os índices e quer implementar na França também essa medição, né, essa mudança daí. Mas com certeza com alguns ajustes, claro. Você falou que é uma coisa que está começando agora, é uma coisa muito nova. No Brasil, já existem cidades que estão aplicando, ou pelo menos estudando uma possibilidade de usar o FIB? Existe, né? No interior de São Paulo já tem algumas cidades em que seus prefeitos já têm feito alguns movimentos e já têm colocado indicadores, porque esse indicador tem todo um processo. Então, como o FIB prevê, você não faz, por exemplo, uma entrevista com uma pessoa e chega para o governante e entrega esse papel. Olha, o resultado é esse. Não. A gente vai analisar, vai observar o que aconteceu, o que a comunidade está precisando, o que ela imagina, se os resultados daquilo, a aplicabilidade daquilo no primeiro momento. Então, é uma continuidade, até para você ir ajustando ao longo do tempo. Então, ele não tem uma rigidez, muito pelo contrário. E quando a gente fala em felicidade, a gente já falou que é um conceito muito aberto, e você está falando de todas essas questões de saúde, educação. Na verdade, assim, o conceito, o FIB, é um conceito novo, mas essas questões de você prover, dos governantes proverem, facilitarem a vida das pessoas, isso é uma coisa muito antiga. Né? Na verdade, o que é novo é o título ou esse conceito do FIB. Com certeza... Ou ele leva em consideração coisas que não se levava antes? Como, por exemplo, a questão do meio ambiente, né? Acho que é tem o meio ambiente também, que é uma coisa mais recente na nossa sociedade, né? Mas certamente isso é antigo. Talvez o que é mais recente é a associação a isso à felicidade. Até porque felicidade, se a gente for pensar, não é um tema muito estudado há muitos anos. Né? Diria para você que os estudos maiores de felicidade, apesar de ter sido dito e ter sido explorado, explanado desde a filosofia, mas estudo mesmo, assim, estudo científico que a gente possa dizer, talvez da década de 50 do século passado para cá. Então, assim, se você pegar em termos... É muito recente os estudos. Então, o que a gente observa é que a associação disso ao resultado da felicidade individual é que é novo. É a preocupação que as pessoas têm. E a felicidade surge quando a gente passa a viver mais. Antigamente, talvez a expectativa de vida fosse menor, então a gente se preocupava. A felicidade começa a ser mais forte ainda quando a gente talvez tem uma condição de vida um pouco melhor. E aí eu começo a sair daquela questão em que o dinheiro, talvez lá na pirâmide de Maslow, seja o mais importante, eu começo a querer outras coisas. Eu começo a querer subir esses degraus e exigir que as coisas sejam diferenciadas. Então, assim, é só associar isso à felicidade que talvez seja o novo. E isso é resultado do bem-estar. E como o meio ambiente entra nessa história? Na conscientização, né? Porque assim,
quando a educação, um dos itens do FIB é a educação, e quando eu conscientizo as pessoas que o meio ambiente, na verdade, que essa terra que a gente mora, né, esse planeta maravilhoso, é como se fosse um avião, né? E conscientizar as pessoas, isso ainda vai levar tempo, mas que, não sei se você se recorda da época que que os aviões tinham área de fumante e não fumante, né? E que, na verdade, todos fumavam, porque como o avião ele é hermeticamente fechado, significa que não saía, né, nada. Ainda bem que não saía, né? Mas esse planeta nosso também ele é hermético, em algum sentido dá para fazer essa mesma analogia. E aí essa conscientização de que o que eu faço aqui vai reverberar lá no Japão, e que o que eu faço, o que eu vou deixar para o meu filho, para o meu neto, o que eu estou fazendo hoje, na verdade, dá sustentabilidade para o futuro. Então, isso tudo vai ajudar com que a minha próxima geração, não só eu hoje, também tenha suas metas atingidas, porque provavelmente, se eu também não cuido desse meio ambiente, a minha próxima geração vai atingir as suas metas? Não Sim, sei. talvez a destruição do meio ambiente não atinja a felicidade da pessoa hoje, mas é uma coisa que pode acontecer no futuro. E até porque o bem-estar também tá ligado com engajamento, né? Assim, com envolvimento, com doação, né? Com uma visão um pouco mais ampla do meu mundo, e não só esse meu mundo aqui, né? É um mundo um pouco mais ampliado. Isso são pontos que tem, nos 9 pontos do FIB, tem essa questão do coletivo, do voluntariado, né? Porque depois ele vai desdobrar, né? Que daí nem cabe pra gente, mas ele vai desdobrar em vários outros critérios, em cada um deles tem vários, mas a base é essa. Mas com certeza a educação, inclusive, ela volta muito mais para uma educação grupal do que uma educação individual. Né? Quando eu vou também voltar lá para a educação, não só ter a condição de acessibilidade a estudo e condições de um bom estudo, mas também que o estudo me ensine, em termos de educação, a levar em conta o coletivo também na hora das minhas decisões, na hora do meu relacionamento aí daí com as pessoas, de fato. Rede, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente continua falando sobre felicidade. O intervalo é bem rapidinho. O Cidadania está falando hoje sobre cidades felizes. Nossa entrevistada é a psicóloga especialista em desenvolvimento organizacional, Heidi Castro. Heidi, o Rei que criou o FIB, ele deu uma entrevista que ele dizia o seguinte: a felicidade interna bruta é mais importante do que o PIB, o Produto Interno Bruto. Você concorda? E por que ele diz isso? Na verdade, assim, nós precisamos levar em consideração a origem desse país, né, que é um país budista, que tem toda uma relação com o social diferente do nosso, né? Alguns economistas estão trazendo para nós hoje, alguns economistas já disseram que é mais importante, mas outros também não. Na verdade, talvez fazer um ajuste. O PIB continua, porque nós precisamos de promover um ponto de felicidade, de realização para muitas pessoas, é o trabalho. E para que se tenha trabalho para os lugares, eu preciso de ter um PIB, eu preciso de ter essa geração de renda, na verdade. Né? Então, assim, quem sabe equilibrar PIB e FIB, né? Quem sabe fazer aí um novo indicador, não novo, mas indicadores que levem em consideração e que o PIB não fique apartado, porque hoje, se a gente for observar, existe um indicador lá medido, o FIB, e outro PIB, digamos, se a gente fosse fazer hoje. E talvez, quem sabe, ajustar para que isso possa caminhar junto seria talvez a melhor equação. Porque hoje, na verdade, o que mede o progresso social é o PIB. Agora, o que você está falando é que, de repente, deveria usar os dois conceitos. Sim, de uma maneira mais ajustada, né? Assim, uma maneira mais próxima, que o PIB possa levar em consideração alguns aspectos do FIB na hora da sua mensuração. Não deixar de contar as riquezas e os progressos e as oportunidades que o PIB também vai ofertar. Né? Não deixar isso de lado. Porém, que ele não deixe, que ele desconsidere, como hoje não leva na sua conta, o dano e o gasto que o PIB pode causar no próprio indivíduo para você atingir o PIB. Entende? Então, essa que é a questão, essa que é a conta. Ele deveria levar em consideração assim, ok, a riqueza está subindo, mas e como que está isso? A que custo e a que preço? E a população, digamos, dessa cidade, desse país, quer pagar esse preço? Né? Até que ponto? Então, levar em consideração esse ponto. Faz uma comparação para a gente. Claro, o FIB não era usado há 50 anos, esse índice não era utilizado. Mas se você fosse comparar hoje e 50 anos atrás, usando os indicadores do FIB, você diria que hoje as cidades são mais felizes, as pessoas são mais felizes do que 50 anos atrás, por exemplo? Olha, eu posso dizer por pesquisas que não.
as pesquisas que apontam isso dizem que nós, na década de 50 e 60, éramos mais felizes. Isso pesquisas dos Estados Unidos, no Reino Unido, né, que o PIB, então vamos pegar exatamente o PIB, nessas últimas décadas triplicou per capita. E, na verdade, o índice de felicidade diminuiu nessa idade. Então, na verdade, essa ligação não é direta. E o que aconteceu? Que o PIB não leva em consideração a realização das pessoas. Então, assim, a gente, depois de um certo nível, ter esse dinheiro, ter posses ou ter bens, ele não vai trazer, talvez, a felicidade que muitos acreditavam que trouxesse. Então, aí, talvez por isso que está se falando tanto. Porque, assim, peraí, então a gente evoluiu, nós criamos critérios, fizemos fábricas melhores, estamos até cuidando do meio ambiente, estamos sim, mas as pessoas não estão felizes. O que está acontecendo? É porque, na verdade, tem outros fatores que provavelmente não são considerados nessa época. E pode ser também por causa da questão do tempo, da velocidade das coisas. Hoje em dia existe uma exigência muito forte para que as pessoas tenham informação, para que as pessoas tenham sucesso profissional. E antes essa exigência não era tão grande. Isso pode ter relação? Pode ter relação, até porque uma das questões do próprio FIB é a questão do tempo, né? E principalmente, né, na nossa sociedade é tudo muito para ontem. As empresas também precisam de dar resultados, ela precisa daí para sustentar, ter a sua sustentabilidade. Ela precisa dar resultado e às vezes é imediato. A globalização, isso aumentou, acelerou, né? Porque você veja, às vezes você demora para tomar uma decisão e o seu concorrente na China toma antes que você e tomou seu mercado, né? E isso também é uma realidade, né, que a gente não pode deixar de levar em consideração. Mas o tempo, de fato, ele é um agravante. Se eu não conseguir... Porque assim, e aí eu volto um pouquinho na educação, sabe? Porque a educação é quando eu treino, eu treino o indivíduo para trabalhar as suas questões, o resultado do meu objetivo não somente é ele que vai me trazer felicidade. Por isso que a gente vê que trabalhar buscando felicidade, só por felicidade, não faz as pessoas felizes. Muito interessante dizer isso. É verdade. Na verdade, trabalhar o caminho, né? É a busca, o percurso. Então, assim, a felicidade normalmente vai acontecer, assim, o meu momento de regozijo, de felicidade mesmo, é quando eu alinhar as minhas expectativas, isto é, os meus desafios, com as minhas habilidades. E quanto isso estiver alto. Se isso for baixo, não me motiva, porque o desafio é baixo e a capacidade baixa, não tem motivação. Se o desafio for muito alto, né, então muito alto, mas a minha capacidade for baixa, eu fico ansioso. E aí eu fico muito estressado, por quê? Porque eu estou em dúvida se eu vou conseguir atingir. Porém, se o desafio for muito baixo para uma capacidade muito alta, eu também me frustro, porque eu falo, não, nem vou começar, isso é muito simples, e isso não vai me trazer motivação. A motivação ela vem quando eu faço essa vertente, né? Então, assim, quando eu aproveito, me educo para aproveitar a jornada, eu, na verdade, tenho muito mais momentos felizes do que quando eu não me educo para isso. Então, você pega um montanhista que resolveu, né, que o sonho dele, então a meta dele era ir subir o Everest, né, o topo do nosso mundo hoje. Né? Então, ele quer subir o Everest, ele vai começar o quê? Ele vai preparar o seu corpo, ele vai primeiro subir aqui a nossa serra, depois ele vai para o Aconcagua e depois ele vai. Mas se for só a meta, você imagine que ele sobe e ele fica lá quanto tempo? Ele vai falar e desce. Né? Então, assim, se ele aproveita, se ele tem disposição e foi treinado para aproveitar a caminhada, como é que foi a mudança do corpo, quanto que ele aprendeu com as culturas que estão lá embaixo, com a pessoa que ajudou ele a carregar, a visão, tudo que ele foi fazer, ele aproveitou muito mais momento, porque se fosse só subir lá, com certeza. É prestar atenção no caminho, né? É o caminho, a jornada. E como a religião entra na felicidade, nesse índice de felicidade? Ou ela não entra? Entra, não que a gente vai apregoar e qual tipo de religião, mas uma pessoa que está engajada e que faz com que a sua vida tenha algum sentido, normalmente entra em momentos mais felizes, até porque a sua vida não transita mais pelo individual, né? Ela somente pelo individual. Ela já começa a colocar muito o coletivo. Isso foi estudado pelo Viktor Frankl. Né? Viktor Frankl foi um especialista que esteve em Auschwitz, mas ele não esteve como especialista. Ele esteve lá internado, né? Ia morrer, e a sua mãe e a sua irmã morreram em Auschwitz, para você ter uma ideia. E ele começou a analisar
pessoas que saíam de Auschwitz e perdiam a sua sanidade, porque para nós seres humanos conviver com a morte presente todos os dias, isso pode nos deixar perder a sanidade mental mesmo, um fato real. E outras pessoas não. Eles dizem, mas o que difere o grupo A do grupo B, né? Que viveu a mesma condição, que todos os dias levantava, tinha alguém que já não estava mais do lado da sua cama, o seu companheiro, enfim. Todos viveram, digamos, mais ou menos a mesma situação, extremadamente estressante para o nosso cérebro, né? Para a nossa emoção, e alguns não enlouqueciam. E o que ele chegou à conclusão, e aí ele formulou, existem várias coisas que ele escreveu, vários escritos, tanto livros quanto, né, artigos, que é sobre viver com sentido. Que é as pessoas que saíam de lá e não perdiam, né, a sua sanidade, é que diziam assim, ok, eu passei por esse momento muito terrível, mas teve um tenho motivo. que significar a minha vida a partir disso. Não é só um motivo, é assim, a minha vida tem que fazer sentido, eu tenho que devolver tudo isso que eu vivi de alguma forma. E muitas vezes as pessoas chegam nessa conclusão através da religião. Através da religião. Então aí pode ser que transite, mas aí você vê em vários momentos, com certeza. Por isso que no início eu te disse que a gente não pode deixar de levar em consideração o botão, inclusive pela própria religião deles. E as empresas, elas estão começando a usar o FIB dentro da sua empresa mesmo, para que o funcionário esteja feliz? Olha, ainda não existe, assim, é um sonho, é uma meta, né? Até porque, assim, eu sempre digo que nós passamos a maior parte dos nossos anos nobres e das nossas horas nobres num local de trabalho. E quem começou por agora vai passar mais, porque o tempo de aposentadoria aumentou e tudo mais, a nossa expectativa de vida está maior. Vamos trabalhar mais, né? E passamos, então, a maior parte dos nossos anos nobres nesse local de trabalho. Então, ele precisa de ter... Agora, tem vários outros pontos. Eu preciso estar aliada a um trabalho que me dê satisfação, que a liderança consiga fazer com que as metas estejam de acordo com as capacidades e habilidades individuais, que isso também é muito difícil, não é tão simples de se fazer, nem sempre é possível que eu consiga trazer isso, mas dar feedback constante para as pessoas, dar retorno constante para as pessoas, isso também vai fazer. Mas se nós pegarmos, a Exame do ano passado mesmo mostra aquela revista especial deles, que fala as 150 melhores empresas para se trabalhar. Já leva em consideração o fator de felicidade interna das pessoas. Existe um índice lá, e as 10 maiores, você vai ver que o índice de satisfação, de felicidade que as pessoas encontram no seu trabalho é muito alto em todas essas 10 primeiras colocadas nesse ranking. Então, na verdade, já se está. Não existe assim, que eu posso te dizer, vamos pegar aqui, existe esse ranking, esses itens, mas já existe um movimento, porque se sabe que uma pessoa que esteja feliz, satisfeita no seu trabalho, ela de fato vai ter menos acidente no trabalho, isso é comprovado, né? Então, pelo bem-estar dela, inclusive, vai produzir coisas melhores, né? Então, assim, e vai impactar no PIB e no resultado da organização. A pessoa trabalha melhor. Isso, então, assim, ela comete menos erros, né? Então, eu vou fazer menos recall, eu vou produzir coisas boas. Pessoas infelizes não produzem coisas boas. Então, as organizações estão começando a observar, por isso antigamente se fazia e se faz muito hoje a pesquisa de clima, de ambiência organizacional, que também está relacionada ao bem-estar desse colaborador com essa organização que ele faz parte. Redi, infelizmente, nosso tempo acabou. Daria para conversar mais sobre isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço muito, muito obrigada. Obrigada a você. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Escreva para nós e mande sugestões de temas para o programa. cidadania.tvsinal@gmail.com. A gente se vê no próximo programa. Eu te espero. Tchau.